Ó, Sara, há tantas vidas que davam livro. Absolutamente. Não era? Por acaso, há bocadinho estive já ali a conversar. É irresistível, não é? Porque há histórias de vida absolutamente. Como é que nós às vezes olhamos para as pessoas e não temos noção do percurso que elas têm, não é? Mas eu tive um projeto durante uns anos. Foi uma empresa que eu queria chamar do Livro da Minha Vida. Sim. É que eu escrevia biografias personalizadas de qualquer pessoa que fizesse a sua história. Mas deixaste de fazer, não Deixei de ter tempo, mas apanhei histórias de vida absolutamente fantásticas. Foi assim uma riqueza para a minha vida. Pronto, porque de facto. E as pessoas começavam sempre por dizer: mas a minha vida se calhar não dava um livro. Vai dar. São raras as pessoas. Quando as pessoas que começam têm... a puxar, de facto, há vidas absolutamente extraordinárias. Porquê é que tu quiseste ser escritora? Desde pequenina que tinhas esse gosto? Não, sim. Bem, eu vou fechar o computador, que já não vou trabalhar mais. Exatamente. Agora um bocadinho de conversa. Exatamente. Não, eu acho que todos nós temos, de alguma forma, especial, não é? Aquilo que nós sentimos, temos alguma vocação. Eu acredito, claro que algumas pessoas só a descobrem mais tarde, algumas podem nunca vir a descobri-la, mas eu acho que todos nós temos uma forma privilegiada, pelo menos, de comunicar. Mas tu aos 6 anos escreves um livro. 6 anos! Não, exato. Não, porque há pessoas que, se calhar há outras pessoas que começam a cantar desde pequeninas, há outras que começam a dançar e percebem que têm, de facto, um talento. E eu comecei... a minha mãe lia muitas histórias quando eu era pequena, portanto, eu sempre cresci com livros. E um dia tinha... Isso é um primeiro passo. Tu sendo mãe de 4, não é? Tenho 4, sim. Começaste logo a ler também desde que eles eram muito pequeninos. Sim, não, eu costumo dizer, eles já cresceram a ler e a ouvir histórias, sim, isso sim. Se bem que... Isso parece que não, mas fica lá guardado. Não, fica lá, sim, fica lá. Fica lá e eu são das memórias que eu tenho, portanto, eu cresci com aquelas histórias que a minha mãe me contava. Eu cresci, eu por acaso nasci no Porto, mas eu depois cresci, fiz a minha vida toda no Alentejo, em Évora. Porquê que eles foram para lá? Não, os pais são alentejanos, orgulhosamente alentejanos. Era lá Eu fui nascer ao Porto por acaso, foi assim um acaso, que eles foram lá trabalhar uns anos e fiquei lá algum tempo. Mas depois aos 4 anos fui para Évora e cresci lá, fiz lá até aos meus 18 anos, estive lá. Crescer no Alentejo é crescer em algum sossego ou nem por isso? Não, eu costumo dizer, eu não sei se tivesse nascido em Lisboa, se eu teria escrito tanto como escrevi. Porque eu ainda por cima vivia numa quinta, portanto era sobreiros, era campo, não havia telemóveis nem computadores. Claro. E portanto eu lembro-me, sobretudo no verão, eu pegava nos meus livros, ia para junto das árvores, não é? E escrevia, e depois escrevia à noite, à luz da lua. Portanto, isso é tudo muito eu acho romântico. que me deu. Não, é verdade, porque acabou por me dar uma tranquilidade, não é? Que nós às vezes neste boliço do dia a dia aqui nas grandes cidades, às vezes não temos. Não é? Eu acho que o Alentejo foi inspirador. Está bem, mas eu volto a repetir. Tu escreves um livro aos 6 anos. Quem é que escreve um livro? Para quem é que é esse livro? Não, eu tenho... Pronto, isso posso dizer, tenho muitos defeitos, mas tenho muita criatividade. Isso não há dúvida nenhuma. Eu tinha muitas histórias, portanto eu estava sempre a querer contar histórias. E percebi rapidamente que mais do que falar, aprecio muito quem tem o dom da palavra dita. Tu conseguias transmitir. Mas quando comecei a escrever, percebi que conseguia dizer exatamente aquilo que eu queria. E tive rapidamente a percepção, quando escrevi esse primeiro livro, de que as palavras tocavam as pessoas. Portanto, eu partilhei aquela minha primeira história e comecei a ter feedback da minha história. Os portugueses não leem muito, o que é eu acho que agora leem um bocadinho mais, mas não leem muito. Mas acho que se endeusam um bocadinho o escritor, porque o escritor é alguém muito para lá do normal cidadão. E só para que as pessoas entendam, porque se não leram, já viram algumas coisas tuas, não é? Sim. Que coisas é que tu escreveste que se materializaram em alguma coisa que viram? A massa fresca da TV é tua. Sim. Mais. Eu fiz pronto, durante muitos anos, em paralelo com os livros, porque depois descobri o guionismo, que era uma outra forma de escrita, não é? Que tem essa vantagem de as palavras ganham vida, não é? Que nós Alguém não temos a percepção que as palavras estão em tudo, na nossa vida. Não, completamente. Bem-vindo a Beirais é teu sim, também. também participei, sim. Não, fiz muitas novelas e muitas Queridas séries. Feras, Vingança. No fundo, se nós pensarmos, tu tens estado na nossa vida. Porque eu, por acaso, eu tive a sorte de crescer, quer dizer, a minha atividade profissional, eu comecei há 21, já faz 21 anos, é melhor não dizer isto. Vou fazer 43. Ai, já levo um aninho de avanço. Mas não é mau, está descansada. É uma boa idade. Isso é quase um livro por ano, se começasse a escrever. Sim, é verdade, sim. Pois, pronto, eu depois também sou muito sofreguei, portanto escrevo muito.